Então, aqui nessa primeira aula aqui de janeiro, depois das férias, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um resumão, desde o início que a gente começou na disciplina aqui, né? Trigonometria, vai passar alguma coisa ali sobre forças, depois a gente vai falar de tração e compressão, cisalhamento, momentos de força, equações de equilíbrio, né? Eu vou passar aqui no quadro aqui um apanhado geral, um resumão da coisa mesmo, tá? Só para a gente se situar, fazer uma lembrança do que nós já vimos aqui, para chegar ali no ponto que nós paramos, que foi o cálculo de centro de gravidade, centroide de área, né, dessas figuras planas, tá bom? Principalmente para você, Samuel, vai ser tipo para você se situar o que a gente já viu, para servir como um caminho para você acompanhar aquelas aulas que estão gravadas lá. Tá bom? E para o restante da turma que já presenciou tudo, né, para fazer uma relembrança mesmo e todo mundo ficar alinhado para a gente continuar de onde nós paramos. Agora, eu vou aqui para o quadro, não vou resolver muita coisa numérica, vai ser mais uma explicação mesmo do porquê das coisas, isso depende disso, para a gente chegar lá na frente. No final desse semestre que a gente está vendo, falta a gente trabalhar em 2 capítulos. Tá? O primeiro que é momento de inércia, né, que essa parte de centro de gravidade é necessário entender para fazer momento de inércia. E depois a gente vai fazer alguns diagramas de corpo livre para mexer com essas questões de momento, de força cortante, para a gente começar a entender dimensionamento de vigas, que é a primeira coisa que a gente vai ver lá na frente no próximo semestre. Tá? É uma sequência de entendimento que a gente tem que acompanhar. Mas por hoje é só um resumão. Na próxima aula a gente vai continuar onde a gente parou. Tá bom? Deixa eu inverter essa câmera aqui. Vamos lá para o quadro e vamos começar. Bom, pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que a gente viu quando a gente iniciou nessa disciplina aqui, eu fiz um resumão com vocês e eu simplesmente coloquei aqui um círculo, coloquei aqui um plano cartesiano, x e y, né? E falei, ó, esse eixo do x aqui, a gente vai chamar esse aqui de cosseno. E esse eixo aqui do y, a gente vai chamar de seno. Eixo dos senos e eixo dos cossenos. Positivo para cá, positivo para cá. Ou seja, esse lado aqui é o eixo do... Se isso aqui é o zero, no eixo dos cossenos, tudo que está para cá é negativo, tudo que está para cá é positivo. Ou seja, ele cresce daqui para cá. No eixo dos senos, cresce daqui para cá, passando pelo zero. Bom? Para que eu falei isso para vocês? Aí, na época, eu falei, gente, olha, eu vou explicar para vocês o que é seno e cosseno de um ângulo. Né? Às vezes a gente passa pela escola, a gente não simplesmente engole aquilo e não entende de onde que veio. De onde que vem? Bom, se eu falo que esse aqui é o eixo dos cossenos, esse aqui é o eixo dos senos, e esse círculo que eu desenhei aqui, ele tem um raio igual a 1, então, se eu pegar aqui, por exemplo, esse ângulo alfa aqui, ó. Qual que é essa distância aqui? É 1, né? Porque o meu círculo inteiro é o raio de 1. Né? Se é um círculo, o raio é constante. Então, isso aqui é 1. Essa distância aqui é 1. Tá? Imagina que eu tenho aqui um solzinho. Um sol. Sol normal. Isso aqui é uma vareta que o menino deixou aqui. Fincada no chão. Esse sol vai fazer uma sombra aqui, não vai? Ou seja, esse comprimento aqui, ó, é a sombra da vareta que o sol faz, não faz? Essa sombra, ela está deitada em cima de qual eixo? O eixo dos cossenos. Então, eu vou pegar uma régua e vou medir isso aqui, ó. Qual que é esse comprimento aqui? Né? Bom, esse comprimento, se isso aqui é 0 e isso aqui é 1, esse comprimento aqui, então, só pode variar de 0 a 1. Se a minha vareta está totalmente deitada, a sombra é igual ao tamanho da vareta. Correto? Se a minha vareta está totalmente em pé, a sombra ela é igual a 0, né? Porque é como se tivesse a vareta em pezinha, o sol a pino e não tem sombra. O que acontece, então? Se eu tenho um ângulo qualquer aqui e essa vareta está inclinada no ângulo, fazendo esse ângulo, a sombra que o sol faz
em cima do eixo dos cossenos, significa que esse comprimento aqui é o cosseno daquele ângulo. É o cosseno desse ângulo aqui. Aí é o que eu falei, pode variar de 0 até 1, né? Vai depender da inclinação que isso aqui está. Da mesma forma, se esse sol aqui, o sol já não está aqui mais. Eu estou aqui no pôr do sol, ou no nascer do sol, bem no horizonte, na linha do horizonte. Esse sol vai fazer claridade para cá, né? Ou seja, a sombra que ele vai fazer, ela está aqui, ó. Correto? Bom, da mesma forma que eu fiz sombra no eixo dos cossenos, então esse comprimento aqui, ó, que eu medi na régua, é o cosseno desse ângulo, então a sombra aqui que faz em cima do eixo dos senos, quando o sol está lá embaixo, esse aqui é o seno do ângulo. O seno do ângulo alfa, que está ali. Simples, né? Bem tranquilo. Aí, ó, para você ver, você pode esquecer agora essa questão de solzinho, essa questão didática aqui de solzinho e tudo, e só concentrar na lógica do negócio. Se o meu ângulo é 0, ou seja, ó, 0, 90, 180, 270 e 360, né? Que dá uma volta completa. Se o meu ângulo é 0, ó, se o meu ângulo aqui é 0, isso aqui é igual a 0. Deixa eu fazer uma tabelinha aqui para vocês. Cosseno e seno. Ângulo é igual a 90, ângulo é igual a 180, ângulo é igual a 270. Bom, cosseno quando o ângulo é 0. Ó, cosseno aqui é a sombra total, então é 1. Seno quando o ângulo é 0. Fala aqui, ó, tá aqui. Né? A sombra que faz o eixo do seno é 0. Então, é nenhuma, então é 0. Quando o ângulo é alfa, o ângulo alfa é igual a 90, ou seja, está aqui em cima, ângulo 90. Então, ó, o cosseno dele, a sombra que faz no eixo dos cossenos é 0. Agora, se o Sol está aqui, a sombra que faz aqui nessa vara que está deitada em cima do eixo é total, então é 1. Por que 1? Porque o raio do círculo que eu estou trabalhando é 1. Eu falei que é 1, então é o máximo, é 1. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, me dê licença aqui 2 minutos que tem alguém batendo na porta ali, eu tenho que atender, só um minuto. Valeu a compreensão aí, pessoal. Vamos finalizar aqui. 180 graus, então. Bom, eu preciso agora projetar a sombra aqui, né? Óbvio que aquele solzinho não precisa estar aqui. Agora o sol está aqui, né? Aquele sol está aqui. Vai fazer sombra para cá ou sombra aqui para baixo. Então, aqui, ó. O cosseno de 180, a sombra que faz aqui em cima, quando o meu ângulo é 180 graus, cosseno é menos 1. O seno é igual a 0. 270. A sombra que essa vareta, se ela estiver nessa posição, ela vai fazer para cá no eixo do cosseno,
é zero. Né? E o seno menos 1. Aí você vai falar, e o 360? É a mesma coisa desse aqui do zero. Ok? Ótimo. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, vocês concordam? Bom, se isso aqui é um triângulo retângulo, deixa eu trazer isso aqui para cá. Esses meus pincéis aqui não estão muito bacanas, mas vai servir. Bom, se esse ângulo aqui é o ângulo alfa, que é o mesmo ângulo aqui, só desenhei aqui mais aumentado, né? Eu tenho aqui, então, que esse comprimento aqui, ó, é um cateto. A. Esse outro é um cateto B, aqui está o meu ângulo de 90 graus, e aqui está a minha hipotenusa. Ok? Bom, se eu precisar, então, eu falei que isso aqui é o seno, eu posso trazer, esse mesmo comprimento eu posso trazer para cá. Eu peguei esse triângulo, trouxe para cá. Cateto, cateto e hipotenusa. Bom, esse cateto aqui, como ele está junto do ângulo, eu posso chamar que esse aqui é um cateto adjacente. E esse daqui é um cateto oposto. Vocês viram isso lá no segundo grau. Né? Adjacente a quê? Adjacente, pessoal, é uma palavra que o sinônimo dela é junto, colado, perto. Né? Se o meu ângulo está aqui, esse cateto está perto dele. Então, eu vou chamar esse aqui de cateto adjacente. Obviamente, esse aqui, ó, ele está do lado oposto, né? Ao ângulo. Então, eu vou falar que é cateto oposto. O que sobrou, que está aqui contrário ao ângulo reto, é a hipotenusa. Isso aqui, lá do primeiro ano do segundo grau, você já sabe disso. Obviamente, que se eu falasse, eu não quero estudar esse ângulo, eu quero estudar esse ângulo aqui, ó, o ângulo beta. Esse cateto aqui, ele pode continuar sendo chamado de cateto oposto? Não, porque agora, quando eu estudo esse ângulo aqui, eu não estou mais nesse, eu estou estudando esse ângulo. Se eu estou estudando esse ângulo, esse cateto ele vai se comportar como cateto adjacente e esse aqui vai se comportar como cateto oposto. Bom? Ótimo. Beleza. E o que acontece, então, se eu virar para você e falar assim, porque, ó, eu tenho aqui está um chão, um piso, qualquer coisa, eu tenho aqui um grampo, e eu tenho aqui uma força puxando para cá e outra força puxando para cá. Quem vai vencer? Esse grampo aqui, ele vai ser puxado para cá ou para cá? Aí eu vou te dar o valor das forças, força 1 e força 2. E aí eu vou te dar esse ângulo aqui também, o ângulo alfa e o ângulo beta. Aí eu vou precisar que você calcule para mim, para saber qual que é a resistência que esse olhar aqui vai ter que ter, para que ele não seja puxado nem para cá, nem para cá. Né? Aí, nesse momento, a gente volta a estudar aquelas questões que eu mostrei para vocês há um tempo atrás, quando a gente estudou forças. O que caracteriza uma força? Bom, força é um vetor. Como é que eu vou representar uma força? Se a força é um vetor, eu preciso entender três coisas para me caracterizar essa força. Né? Intensidade, direção e sentido. Intensidade, direção e sentido. Bom, intensidade é esse comprimento aqui da força. Essa força aqui é maior do que essa força aqui. Correto? Então, quando eu vou trabalhar com forças, eu vou representá-las graficamente de acordo com a intensidade delas. Direção. Bom,
Essa força, ela está no... Deixa eu apagar aqui para não virar confusão. Essa força aqui, ela tem um certo ângulo aqui, não tem? Um ângulo de incidência aqui, a partir de uma linha de referência. Ou seja, ela tem uma inclinação. Ela está nessa direção aqui. E o que é o sentido? Bom, se a minha força está nessa direção, o sentido dela pode estar para cá ou para cá. Para lá ou para cá. Aí essa setinha aqui vai indicar qual que é o sentido que a minha força está tendo. Intensidade, direção e sentido. Aí uma coisa legal de força é que ela é um vetor. Um vetor, eu posso pegar ele, e se eu não modificar a intensidade, a direção e o sentido dessa força, eu posso andar com ele para qualquer lugar. Entendeu? Por exemplo, imagina que eu tenho essa situação aqui, ó. Inclusive foi um exercício que nós resolvemos. Eu tenho aqui um peso de 1000 quilos. Aí eu tenho aqui uma força puxando para cá e uma força puxando para cá. Né? E o peso de 1000 quilos aqui, obviamente, a gravidade está puxando ele para baixo. Aí eu tenho uma força 1, força 2. Aí eu tenho um ângulo aqui e outro ângulo aqui. Bom, eu posso resolver isso aqui de duas formas. E eu ensinei as duas formas para vocês. Tá? A primeira forma, eu vou fazer a decomposição de forças. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu mostrei para vocês em algumas aulas aí para trás duas equações de equilíbrio, que é isso aqui, ó. Somatório das forças no sentido de x tem que ser igual a zero. E somatório das forças no sentido y, para cima, assim, ó, tem que ser igual a zero. Isso aqui, como a gente está estudando estática é aquilo que está parado, está em equilíbrio. Se tiver em movimento, é dinâmica. Aí são outras equações. Mas como a gente está estudando estática, isso aqui tem que ser verdade. Porque se não for igual a zero, eu vou ter um movimento para algum lugar, ou para cima, ou para baixo, para o lado, o que seja. Tá? Então, essas duas equações têm que ser respeitadas no sistema em equilíbrio feito desse aqui. Aí, o que você vai fazer? Bom, você vai pegar essa força e você vai decompor ela utilizando aquelas questões de seno e cosseno que eu mostrei para vocês. Muito simples. Por exemplo, essa força aqui. Se eu pegar isso aqui, ó, não vira um triângulo retângulo? Aí eu posso falar que essa força aqui, F2, ela vai se comportar como se fosse uma hipotenusa. Aí eu tenho um cateto adjacente, que é o ângulo, e um cateto oposto ao ângulo aqui, ó. E aí eu vou usar aquelas equações de seno, cosseno e tangente para poder calcular qual essa força. Eu vou decompor ela nesse sentido e nesse sentido. Essa força aqui, eu vou decompor ela nesse sentido e nesse sentido. Né? Para quê? Para ficar mais fácil calcular, porque a gravidade está puxando para baixo, então eu tenho que contrabalancear ela para cima. Essa força que está inclinada, ela é o resultado de uma componente horizontal com uma componente vertical. Eu junto as duas, dá ela. Mesma coisa dessa aqui. Componente horizontal, componente vertical. Se eu trabalhar com as duas juntas, vai dar isso aqui. Então, eu posso fazer o inverso. Eu já tenho isso aqui, eu vou trazer a componente dela para cá e a componente para cá. Né? Seno. Seno de um ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, vamos só fazer um exemplo numérico aqui. Vamos dizer que essa força F2, ela vale 100. Aí, eu tenho um ângulo aqui de 30. Bom, eu preciso saber qual que é a componente aqui nesse sentido. A projeção dela é a componente aqui nesse sentido. Vamos fazer rapidão? Aqui, ó. Essa aqui de baixo aqui. Essa força está juntinha do ângulo, está colada nele, ou seja, está adjacente. Adjacente é cosseno, a gente já sabe. Eixo dos cossenos. Então,
cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, que vai ser isso aqui, que é o que eu estou procurando, né? Dividido pela hipotenusa, que no caso é 100. Só que eu já falei para você, o ângulo é 30, então não é cosseno de alfa, é o cosseno de 30. Bom, aí você vai ver aqui, ó, cateto adjacente é igual a 100 vezes cosseno de 30. Você vai na tabela lá, na calculadora, vê qual que é o valor de cosseno de 30 e você já tem a intensidade do cateto adjacente. Mesma coisa aqui, ó. Eu preciso agora do cateto oposto. Só que é o seguinte, ó, ele não está aqui, ele está aqui. Mas você lembra que eu falei para vocês que uma força é um vetor? Então eu posso pegar isso daqui, ó, e trazer para cá só para me fazer a conta. Eu posso chegar aqui e trazer para cá. Ó. Então, aqui, ó, seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é o que eu estou procurando, pela hipotenusa, que no caso é 100. Multiplico aqui, cateto oposto é igual a seno de 30 vezes 100. Resolvo isso aqui na calculadora e já tem essa componente aqui. Seria seno de 60, professor? É o quê? Não seria seno de 60? Não, aqui, ó, presta atenção. Eu estou trabalhando só com esse ângulo aqui. Ó. Se eu estou trabalhando com esse ângulo, as minhas duas componentes têm que ser baseadas nesse ângulo. Tá? Então, aqui, ó, cateto oposto, ou melhor, cateto adjacente ao ângulo de 30 e cateto oposto ao ângulo de 30. Eu não estou mexendo com esse ângulo aqui, não. Ok? Beleza, amor? Okay. Ah, beleza. Não, porque eu achei que você estava projetando ele, pegando a outra parte lá do seno, né? Aí o ângulo eu achei que fosse o adjacente, seria do de 60 no caso lá. Não, não, esquece de 60, porque nesse momento eu estou mexendo só com esse ângulo, eu estou estudando só o ângulo de 30. Eu não preciso me preocupar com isso aqui, porque eu consigo identificar as duas variáveis, o cateto adjacente e oposto, só com o ângulo de 30. Se você colocar aqui 160, vai dar BO. Certo. Bom? Aí você vai fazer a mesma coisa para essa força aqui, né? Só que prestando atenção para o seguinte, essa força aqui, ó, ela está com o cosseno, como ela está aqui para trás e para cima, significa que ó, o eixo dos cossenos é negativo e o eixo dos senos é positivo. Está para cima aqui, né? Ó, cosseno negativo. Isso aqui está para cima fazendo a componente ser positiva. Ó, esses cateto adjacente que você encontrou aqui, você vai ter que subtrair desse aqui, né? Porque esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. Como isso aqui não está andando nem para um lado nem para o outro, isso aqui tem que zerar. Um vai anular o outro. Então, você já sabe que quando você for fazer essa conta, o seu cateto adjacente aqui do ângulo de 30 tem que ser igual ao cateto adjacente do ângulo beta aqui também. Tá? Aí o que acontece? Essa componente vertical, como as duas, essa aqui está para cima e essa aqui também está para cima, você soma, as duas estão juntas, então é como se fossem duas pessoas puxando esse peso. Como o peso está parado, ele não está nem subindo e nem caindo, significa então que essas duas forças, juntas, somadas, é a mesma coisa que a força peso aqui para baixo. Bom? Bom, esse foi o primeiro sistema que eu ensinei para vocês, de decomposição de forças. Tá? Eu posso resolver esse mesmo problema fazendo aquele esquema que eu falei. Força é vetor. Eu posso andar com ele de acordo com a minha conveniência para me poder resolver isso aqui de outras formas. Né? Fazendo aqui, no caso, o que eu ensinei para vocês, que é aquele sistema do paralelogramo. O que é isso? Deixa eu apagar aqui e ensinar para vocês relembrar. Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ó. Eu não falei para vocês que eu tenho aqui uma força puxando aqui para cima, outra para cima aqui. Tem que ver se é F2.
e a força-peso está aqui para baixo? Bom, e eu falei que força é vetor, e vetor eu posso modificar, andar com ele para qualquer lado, se eu mantiver aquelas 3 características, intensidade, direção e sentido. Bom, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa força aqui, ó, e vou desenhar ela aqui normal. Força-peso. Só por curiosidade, tá? Essa força-peso aqui, ela é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? No caso, se é 1.000 quilos, seria 1.000 vezes 9,81 quebradinho. Só por curiosidade mesmo. Então tá, eu tenho a força-peso aqui para baixo. Está normal, está aqui para baixo. Essa força aqui, ó, ela está iniciando nesse ponto aqui, não está? Só que aí eu vou fazer um esquema seguinte. Eu vou modificar a posição dessas forças para me fazer um triângulo fechado de forças aqui. Um paralelogramo, uma figura fechada. E como que eu faço isso? Ó, o início da força, dessa força aqui, ó, eu vou colocar no final dessa. Eu vou descer isso aqui para baixo. Vai ficar assim, ó. Peguei isso aqui e levei aqui para baixo, como se eu tivesse pegado e colocado aqui, ó. Tá? Só desloquei. Trouxe isso aqui para baixo. Mantive a mesma intensidade, a mesma direção e o sentido. Bom? Deixa eu fazer uma correção aqui para ficar certinho. Aí agora eu vou pegar essa força aqui, ó. E é aquilo que eu falei para vocês, ó. O início eu vou colocar no final. Ó, esse iniciozinho dela aqui eu vou colocar no final da força que eu acabei de movimentar. Aí eu vou trazer para cá, ó. Isso aqui vai ser F2 e isso aqui é F1. Obviamente que eu estou desenhando à mão aqui, né, pessoal? Sem régua, sem medida certinha, né? Mas se a gente for desenhar, por exemplo, no AutoCAD, o que vai acontecer? Se esse sistema está em equilíbrio, ele vai dar uma figura fechada assim. Peguei isso daqui, mantive, peguei uma força qualquer. Achei melhor pegar essa daqui. Aí eu vou pegando aqui na ordem, ó. A próxima força eu vou pegar, o início vai para o final, e essa aqui, o início vai para o final. Ó, o início foi para o final, caiu para cá. E aquela outra lá, o início veio para o final e fechou aqui novamente. Fechou um triângulo. Com isso eu consigo resolver muita coisa. Pode falar. Então, pode pegar de qualquer uma que quiser aí, desde que o início esteja no final. Pode pegar qualquer uma, mas aí você mantém a ordem, né? Por exemplo, você pegou essa, aí depois você pega essa, vai fazendo um círculo assim. Você pegou essa, depois você pega essa e pega essa. Vai fazendo o mesmo sentido para ficar certinho. Porque senão você vai chegar aqui e vai se embananar todo. Existe uma regra de sentido horário ou anti-horário ou não? Não tem não. Pode ser desse sentido. O importante é assim, ó, pegou a primeira, aí as outras você faz, ó, o início vai para o final, o início vai para o final. Quando você terminar, você vai ver que fechou a figura. Beleza. Ó, olha o que eu fiz. Eu ensinei a calcular fazendo as equações de equilíbrio e agora eu vou ensinar a calcular graficamente fazendo um paralelogramo fechado. Tá? Aí essas forças vão fazer isso daqui. Aí se tiver mais forças, vai fazer do mesmo jeito. Deu 3 forças, deu um triângulo. Se tiver 4, vai dar uma figura com 4 lados e assim por diante. Agora, pessoal, vocês vão lembrar do que eu expliquei para vocês numa aula, que foi o seguinte. Deixa eu apagar. Isso aqui já não tem importância, não. Deixa eu apagar aqui para vocês. Existem algumas ferramentas de trigonometria muito interessante para resolver esse problema aqui agora. Vamos lá. Vocês lembram que eu falei para vocês aqui, ó, um triângulo, a somatória dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. A somatória dos ângulos internos de um quadrilátero, não importa se ele é quadradinho bonito assim ou se ele é assim. 1, 2, 3, 4 lados. Não importa se ele é bonitinho ou irregular. Se tem 4 lados,
A somatória dos ângulos internos é 360 graus. Esses ângulos aqui, ó. Qualquer figura que tenha 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. A somatória dos ângulos internos vai seguir o mesmo padrão. E qual que é esse padrão? Ó, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7, 20, 30. Você simplesmente tem que fazer o seguinte, ó. Começa aqui pelo triângulo que tem 180. Aí esse daqui você vai colocar mais 180. Deu 360. Mais 180. 360, 560, 540. Mais 180. 720. E assim vai. Ok? Macete. Por quê? Porque aqui você tem um triângulo. Entendeu? Não precisa ser um triângulo bonitinho. Pode ser qualquer triângulo. Se você somar esses ângulos internos, vai dar 180 graus. Para que isso me serve? Porque eventualmente vai cair algum problema lá que você vai ter que calcular a intensidade de uma força ou o ângulo que ela faz. Então, com isso daqui, já é uma ferramenta para você começar a mexer de alguma forma. Tá? Vocês lembram que eu fiz essa demonstração aqui até no AutoCAD. Eu fui variando os ângulos aqui, fui somando, deu tudo certinho. Vocês lembram disso, né? Ótimo. Isso aqui é uma ferramenta. Existem outras também para fazer, né? Que você vai conhecendo e vai aumentando o seu repertório. Nem tocar violão. O Legião Urbana fazia muita música com 4 acordes. Se você souber fazer 6, as músicas vão ficar mais bonitas. Você vai saber fazer umas músicas mais legais. O que é que tem aqui agora? Quando eu estou trabalhando especificamente com triângulo, vocês vão lembrar disso aqui, ó. Acabei de falar. A, B e C. Esse aqui é um ângulo reto. Esse aqui é um triângulo retângulo, né, que tem um ângulo reto aqui. Aí lá pelo teorema de Pitágoras, eu sei que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Ok? Muito simples, né? Vocês lembram disso lá da escola. Só que tem um detalhe, pessoal. Isso daqui é uma simplificação para um triângulo retângulo. Isso aqui é uma simplificação. Porque o teorema, vamos dizer assim, né, a fórmula completa, ela não é só isso daqui. Porque isso aqui só se aplica para o triângulo retângulo. Se eu tiver um triângulo desse aqui, que não é um triângulo retângulo, ou seja, nenhum desses ângulos aqui é um ângulo de 90 graus, isso daqui não me serve. Aí eu tenho que usar essa expressão do jeito que ela é completa. Quando ela é completa, ela vai vir aqui, ó, menos alguma coisa aqui para frente. Tá? O que é essa coisa? Na hora que eu coloco essa coisa completa aqui e deixo a expressão completa, que ela vai valer para qualquer triângulo, não só para o triângulo retângulo, aí eu vou ter a chamada lei dos cossenos. E aí é o seguinte, eu não preciso mais trabalhar só com triângulo retângulo, eu posso trabalhar com qualquer triângulo. E aí eu vou encontrar os lados, as forças, tudo desse triângulo só com a lei dos cossenos. Vamos fazer um esquema aqui, ó. Eu vou chamar esse vértice aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de alfa, esse aqui de beta e esse aqui de gama. Vocês já estão tendo aula comigo, vocês sabem que eu não sei, que eu não decorei nome de letra grega, não. Essa letra aqui. Vou colocar uma mais bonitinha aqui. Fi. Tá bom, fica aí. Aí eu vou ficar, ó, eu já tenho os ângulos internos.
eu já tenho esses vértices aqui para eu entender aqui a posição deles. E agora eu tenho que saber o comprimento da distância entre esses vértices. Eu vou chamar esse aqui de A, minúsculo, esse aqui de Bzinho minúsculo e esse aqui de Czinho minúsculo. Aí, ó, como é que funciona a lei dos cossenos? Ela começa mais ou menos igual. Vocês lembram lá do Pitágoras, que é a soma do quadrado dos catetos é igual o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Nesse caso aqui, eu vou chamar qualquer um aqui para fazer o papel da hipotenusa, tá? Eu vou chamar qualquer um dos lados aqui para fazer o papel da hipotenusa. Vamos começar com o A. Então, A ao quadrado é igual aos outros dois, né, que vai fazer o papel dos catetos. Se esse aqui vai fazer o papel da hipotenusa, os outros dois vão fazer o papel dos catetos. É igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí vem o pulo do gato aqui agora, ó, porque aí eu vou ter que continuar ela. E como é que eu continuo? Menos 2 vezes esse vezes esse, tá? Ó, do início, esse ao quadrado, o que sobrou vai fazer o papel dos catetos, então é B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois. Que no caso aqui, ó, B vezes C. Né? Aqui, ó, B e C. Qual que é o ângulo formado entre os dois? É o ângulo alfa. Aí eu vou com o cosseno de alfa. Beleza? Novamente, eu vou escolher um para ser hipotenusa. Os outros dois vai ser cateto. A hipotenusa ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, menos 2 vezes os catetos vezes o cosseno formado pelos catetos. Muito simples. Vamos chamar agora aqui que esse aqui vai ser hipotenusa. Ó, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de qual? A e B. A e B. Vai ser o cosseno desse ângulo aqui, ó. O ângulo formado entre os dois catetos. Vamos chamar esse aqui agora, esse Bzinho aqui de hipotenusa. Ó. B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes esse, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. A e C é o ângulo beta. Isso aí é a lei dos cossenos, pessoal. Com isso, vocês conseguem calcular qualquer medida, essa medida aqui. Ó, eu preciso calcular essa medida. Ó, essa medida é o A, você vai colocar aqui. Ah, eu preciso calcular esse ângulo, eu tenho os outros lados. Beleza, aí você vai usar para calcular esse ângulo, você já tem tudo, é só preencher isso aqui, aí você tem aqui o cosseno do ângulo depois. Dá para resolver muita coisa com a lei dos cossenos. E ainda tem outra coisa, ó, outro acorde para você fazer música, ó, para você ver que beleza. Ó, vai um negócio que chama lei dos senos. Tem lei dos cossenos? Não tem? Então tem a lei dos senos também. O que a lei dos senos fala? Aqui, ó. Eu tenho esse lado. Vou pegar aqui. Eu tenho esse lado aqui, ó. Né? Qual que é o ângulo oposto a ele? Não é esse aqui, ó? Eu tenho um lado, eu tenho um ângulo oposto lá. É esse ângulo aqui. Então eu vou ter aqui, ó, A, o lado A, dividido pelo seno desse ângulo oposto, alfa. Isso daqui é igual ao lado B, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é o beta.
que é igual a C dividido pelo seno do ângulo oposto. Tá. Lei dos cossenos, você pode encontrar muita coisa com ela. E lei do seno, você também pode encontrar muita coisa com ela. Se você tem, por exemplo, você tem isso aqui, tem um ângulo, mas não tem esse B aqui, o B. Bom, beleza, você trabalha só com isso aqui, ó. Não precisa nem fazer a outra lá, trabalha só com isso aqui. Ah, eu não tenho essas informações, eu tenho só isso aqui e isso aqui. Bom, beleza, não precisa preocupar com isso, porque a igualdade trabalha só com isso. Aí você multiplica cruzado, resolve o que você precisar. Aí. Lei dos cossenos, lei dos senos, já dá para resolver muita coisa. Resumindo, então, eu posso resolver esses problemas de força com aquelas equações de equilíbrio. A somatória das forças no sentido de x é igual a zero, no sentido de y também tem que ser igual a zero. Aí eu vou fazer aquelas projeções, ver o que soma e o que é oposto um ao outro, né, para ficar tudo zerado e ficar em equilíbrio. Ou senão eu posso pegar as forças, mover elas mantendo aqueles três parâmetros, intensidade, direção e sentido, formar um paralelogramo, uma figura aqui, né, e começar a resolver isso aqui, ou pela lei dos cossenos, ou pela lei dos senos, ou graficamente por aquele esquema que eu passei para vocês, dos ângulos internos das figuras planas. Bonito demais, não? Bacana. Só para eu entender aqui, professor, se no caso aí não fosse um triângulo retângulo aí, tivesse mais um ângulo, como é que ficaria essa história? Não, melhor. Ó, isso aqui é para triângulo, tá? Certo. Lei dos cossenos e lei dos Não, lei dos é só para os triângulos. É só para triângulo. Não importa o jeito do triângulo, não, mas tem que ter três lados. Se o seu paralelograma aqui tiver 4, 5, 6 forças, aí você não consegue resolver por isso aqui, não. Aí vai aquela parte gráfica lá que você vai conseguir resolver. Entendeu? Isso aqui é um... Aí você fala que é melhor ir pela somatória. Isso. Não pela somatória, né? Ou você vai pela somatória, né, que fica tranquilo também, ou você faz aquele esquema lá dos ângulos internos que eu passei para você. Entendeu? Que fala, isso aqui os ângulos internos, isso aqui é 180, isso aqui é 360, 540, aí vai. Aí você, pelo jeitão do problema, você vai lendo lá e vai ver, fala, peraí, isso aqui é mais fácil resolver pela decomposição de forças, que é aquilo que eu passei lá, somatório das forças em x é igual a zero, somatório das forças em y é igual a zero, aí eu tenho uma força assim, eu vou decompor ela nesse sentido e nesse sentido. E aí eu vou trabalhando com ela de forma mais fácil. Porque trabalhar com força inclinada é chato pra caramba. Trabalhar com força que está junto com o meu eixo de coordenadas é mais tranquilo, porque aí eu tenho que fazer menos conta. Tá bom? Beleza. Então tá, jovem. Então, vamos continuar aqui então. Samuel, quando você acompanhar as aulas lá, os vídeos que estão postados lá, você vai entender o passo a passo, o desenvolvimento. Aí assusta menos, tá? Mas você vai ver que não é nada complicado, não. É só pegar o fio da meada, porque eu fui desenvolvendo o raciocínio para chegar nessas questões aí. Vai? Bom, se eu estou trabalhando com estática significa que aquilo tem equilíbrio, está parado, ele não tem movimento, ele não está, por exemplo, um pistão de motor que está subindo e descendo, aquilo é dinâmica, né? Um pistão de locomotiva que está fazendo a locomotiva andar, aquilo é dinâmica, tem movimento, eu tenho que calcular os movimentos. Na estática, não. Na estática está tudo parado. Então, eu tenho aquelas equações de equilíbrio. Para que um sistema esteja estático, o somatório das forças em x tem que ser igual a zero, e o somatório das forças em y também tem que ser igual a zero. Só que tem aqui uma outra coisa que me ajuda também a calcular, porque às vezes eu tenho mais variáveis do que essas duas equações.
Se eu tenho 3 variáveis e 2 equações, eu não consigo resolver, fica indeterminado. Né? Eu tenho que ter, no mínimo, variáveis e equações na mesma quantidade. Então, tem uma outra regrinha aqui também, que ajuda bastante para resolver, que é igual ao somatório dos momentos em relação a algum ponto, tem que ser igual a zero. Bom, principalmente quando sem ser o próximo assunto, o último do nosso semestre. A gente vai ter que mexer com muito disso aqui, entender bastante de momentos, e a gente vai começar a fazer os diagramas que vai indicar onde é que a peça, onde é que uma viga está sendo mais solicitada, onde tem mais carga, para a gente saber qual que é o material que a gente tem que colocar naquela viga para ela aguentar aquele peso. Qual que é o perfil metálico, qual que... uma cantoneira de 1 polegada aguenta um elefante pendurado nela? Não vai aguentar. Talvez uma viga aí de 10 polegadas aguente. Né? Para identificar se vai aguentar ou não, uma das coisas que eu tenho que saber mexer é com os momentos que as forças vão fazer naquela viga. Então, vamos relembrar aqui o que é momento, então. Se eu tenho aqui, aquele exemplo bem mobral que eu passei, lá no borracheiro, o cara que vai trocar um pneu, tem lá um dos parafusos da roda lá que ele precisa tirar. Se ele usar uma chavinha curtinha para desapertar isso aqui, ou apertar, no caso aqui, né? Ele vai ter que fazer uma força desgraçada para conseguir aqui o aperto correto. Mas aí vocês já viram que os borracheiros, eles têm aqui um extensor, né? Eles vão colocar um tubo aqui, ó. E aí, eles não vão aplicar essa força bem pertinho aqui, eles vão aplicar a força lá atrás. Eles vão aumentar esse comprimento aqui, ó, essa distância. Por quê? Porque o borracheiro sabe, mesmo sem ter o estudo necessário, ele sabe, bom, quanto mais longe eu aplicar aquela força, menos força eu preciso fazer para conseguir a mesma coisa aqui. Para mim conseguir o mesmo aperto aqui, colocando essa força aqui, eu tenho que quase morrer aqui fazendo aperto. Aqui não, aqui vai suave, vai tranquilo. Por que disso? Por conta disso aqui, ó, por conta de momento. Momento é igual a uma força vezes uma distância. Momento é igual a força vezes a distância. Qual distância que é essa? Essa distância que vocês têm que ter cuidado. Porque essa distância é a menor distância possível entre o ponto que recebe essa força e o ponto de aplicação da força. A menor distância possível. E qual que é essa distância? É a distância que vai fazer uma linha, um ângulo de 90 graus com o meu ponto aqui, ó. Aqui está a projeção do meu ponto. E aqui está a minha força. Faz 90 graus. Então, essa é a menor distância. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, se eu pegar, por exemplo, essa força e aplicar ela aqui, ó, uma outra força. Esquece essa. Eu estou pegando meu braço e estou apertando aqui, ó, só que inclinado. A menor distância do meu ponto de aplicação, do meu ponto que recebe a força até o ponto de aplicação da força, não é isso aqui, ó. A menor distância é isso aqui, ó. É essa distância aqui, ó. Por quê? Porque eu estou fazendo 90 graus aqui, ó. Se você pegar isso aqui, ó, e girar, você vai ver que ela vai ficar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo que essa distância é menor do que a distância total que eu marquei aqui, ó? Então preste atenção. Momento é igual a força vezes uma distância. Essa distância, a menor distância possível. E qual que é essa distância? É quando ela faz um 90 graus com a projeção do ponto de aplicação. Ok? Deixa eu fazer um outro desenho aqui que vai ficar mais fácil de entender. Imagina que eu tenho aqui uma haste fixa no piso e estou aplicando uma força aqui. Essa força está aqui, F1, e aqui eu tenho essa distância. Vamos dizer que isso aqui é 5 metros e essa força equivale a 100. Aí eu vou te perguntar, qual que é o momento aqui, ó?
Porque aqui que é o ponto de engastamento, né? Está preso aqui. Qual que é o momento aqui nesse ponto? Ó, momento é igual a força vezes uma distância. Então, momento é igual a 100 vezes a distância, que é 5 metros. Se isso aqui é força é newton e isso aqui é metro, então isso aqui vai dar momento é igual a 500 newton metro. Simples, né? A força está aqui, a distância está para cá. Aqui eu tenho 90 graus de aplicação aqui, né? Na distância. Está aí. E agora, e se eu tiver essa situação aqui, ó? A mesma força de 100, aqui é 5, só que aqui eu tenho um desnível aqui de 1 metro. Qual que é o momento aqui agora? Bom, 400 Nm. exato, porque aqui, ó, a linha de projeção da força está passando aqui, ó. Então o momento é 100 vezes 5 menos 1, 4. 400 Nm. E se a minha força, em vez de estar aqui, ela estiver aqui, ó? Minha força está aqui, ela vale 100. Esquece essa força aqui. E aqui eu tenho uma distância de 2. Qual que é o meu momento aqui embaixo aqui? Vai ser momento é igual a 100 vezes essa distância de 2 agora. Porque aqui, ó, eu tenho aqui a projeção passando com 90 graus aqui. 2 é a menor distância. Vai ser 200. Presta atenção nessa questão aí, tá? Usem sempre a menor distância. Aí, eu vou combinar com vocês aqui uma coisa agora. Ó. Combinamento nosso. O momento, ele não é positivo nem negativo não, tá, pessoal? Ele simplesmente é. Ele não é. Ele vira e fala assim para você, não, eu não quero saber se eu sou positivo, eu sou negativo, simplesmente eu sou. Eu existo e pronto. Ah, não, beleza. Só que aí você vai falar para você aqui, ó, então você me desculpa, mas eu vou criar aqui um sistema só para mim entender para onde que você vai. Se você vai para um lado, se você vai para o outro, tá? Porque essa haste aqui, ó, vai fazer uma força aplicando aqui. A tendência é ela deitar nesse sentido aqui, né? A tendência de giro, se a minha força está aqui, a tendência é ela deitar para cá. Ao contrário, se a minha força estiver aqui, ó, a tendência é ela deitar para cá. Então você vai falar para o momento assim, ó, beleza, eu entendi que você é você. Você não é nem nada, nenhum nem outro, você simplesmente existe. Só que para mim fazer as contas, para mim saber para onde que a minha haste vai tombar, aonde a minha viga ela vai ter uma tendência de giro, eu vou colocar um sinal para você de positivo ou negativo, tá? Mas, ó, não é porque você é positivo nem negativo, é só para me saber para que lado você gira. Bom? Beleza, então. A gente vai combinar o seguinte. Regra da mão direita. Tá? Imagina aqui, que aqui eu tenho uma parede, aqui eu tenho uma viga engastada presa aqui, nesse ponto aqui, vou chamar esse ponto de ponto O. E aí, a minha força está aplicando aqui. E aqui eu tenho a distância. Regra da mão direita. Acompanha comigo aqui. Eu vou colocar a minha mão, eu vou posicionar a minha mão de forma que os meus dedos vão se fechar no sentido da força. Se essa força está aqui para baixo, eu vou colocar minha mão aqui na frente do papel. No caso aqui eu estou no quadro, mas você vai colocar no papel lá, né? Eu vou colocar minha mão direita na frente do papel e vou fechar os meus dedos no sentido da força. Ó, estou fechando no sentido da força para baixo. O meu dedão, meu polegar aqui, ó, ele está entrando para dentro do quadro. Quando você fizer isso, você vai fazer no papel, né? Aqui, ó, você vai fazer assim, o seu dedão vai estar entrando para dentro do papel, ou seja, negativo. Está para baixo. Então, aqui, ó, está entrando no papel, você fechou os dedos, o seu dedão está entrando para dentro do papel,
Então, você vai falar que quando o momento ele for nesse sentido aqui, ele vai ser negativo. Ó, negativo. Essa força tende a fazer essa barra girar assim. Ó. Você fecha os dedos no sentido da barra girando, no sentido da força. Se o seu dedão entrou no papel, ele está negativo, né? Entrou no papel, momento negativo. Agora, eu tenho uma outra força. F2. Essa força 2 também vai fazer um momento, né? Essa força faz o momento e essa força vai fazer o momento também. Aqui, ó, novamente, mão direita. Fecha os dedos no sentido da força. Meu dedão saiu para fora. No papel que você estiver fazendo, você vai fazer assim, o dedão está para cima, está positivo. Né? Então, isso aqui, essa força sozinha vai tender a barra a girar nesse sentido. Então, momento nesse sentido é positivo. Ah, Jonathan, no final das contas, então, a barra, nesse sistema que você desenhou aqui, a barra vai girar para cima ou para baixo? Bom, ela não, primeiramente, ela não vai girar. Por quê? Ela está presa aqui. Está engastada, está presa na parede. Ela tem uma tendência, por isso que eu falo que isso aqui é estática. Tá? Só que ela vai ter uma tendência de giro, porque eu tenho forças externas sendo aplicadas aqui que vai tender, que vai tentar fazer isso aqui girar para um lado ou para o outro. Eu tenho uma força sendo aplicada aqui, ela não gira porque está travada. Aí você vai falar, tá, mas quem ganhou? Essa ou essa? Aí você vai fazer o cálculo. Né? Você vai calcular, bom, essa força tem uma intensidade e ela está a uma distância. E é negativo. Essa outra força, ela tem uma outra intensidade, ela está mais perto aqui, né? Vocês podem ver que ela tem uma outra distância, né? E ela é positiva. Calcula essa e vê quem ganha. Aí você vai subtrair uma da outra. Aí você vai ter o momento resultante. Esse momento resultante é o somatório dos momentos, né? Aí você vê quem ganhou isso aqui. A gravidade aí entra com valores diferentes ou... Nesse estudo aqui, é aquele negócio de física, né? A gente está aprendendo primeiro a caminhar, depois a gente voa. Nesse tipo de estudo aqui, quando a gente começa a estudar estática, a gente despreza o peso próprio da viga. Se a gente despreza o peso próprio da viga, então esquece a gravidade. A gente só está mexendo aqui com as forças mesmo. Não estou nem preocupado com o material e o peso dessa viga, até porque eu ainda não sei. Né? Porque eu estou fazendo esse estudo de forças justamente para ver qual que é o tamanho da viga que eu tenho que colocar aqui. Qual que é o material, qual que é a espessura, para aguentar essas cargas aqui. Tá bom? Certo. Aí, ó, aí a gente vai misturando as coisas. Porque, por exemplo, eu tenho uma viga aqui, ó. Quando eu vou trabalhar com um projeto de viga, pessoal, ela tem que ser ou engastada, ou apoiada, ou biapoiada. Quando a gente está fazendo um projeto de viga, que vai dimensionar, isso aqui a gente vai ver nos próximos itens do nosso estudo, tá? A gente tem que ter pelo menos um ponto travado, que a representação é essa, e um ponto só de apoio. Tá? Esse ponto aqui, ó, evita da viga subir e ir para as laterais. É como se ela tivesse soldada aqui, ó, presa aqui no chão. Parafusada aqui. Esse ponto aqui, ó, é tipo um rolete. Ela só está apoiada em cima. Ela pode ter esse movimento assim para um lado e para o outro, mas aí ela só não consegue descer mais, porque ela está apoiada em cima. Tá? A gente vai ver mais para frente que aqui, nesse instante aqui agora, eu posso ter uma carga aqui, uma força caindo para cá, uma força puxando para cá, uma força nesse sentido. Em algum lugar aqui eu posso ter um próprio momento fazendo uma tendência de giro. E aí, eu vou calcular tudo isso daqui num conjunto da coisa para identificar qual que é a espessura que essa viga aqui tem que ter para aguentar essas cargas sem deformar, sem estragar, sem dar problema.
E aí, ô Samuel, nesse caso aí, quando a gente estudar nos próximos itens, aí eu vou começar a preocupar com, por exemplo, carga distribuída. Vamos dizer que tem uma laje aqui. Aí sim o peso, aquela questão de gravidade, a gente já vai começar a inserir ela para ser relevante aqui também. Aí a gente vai começar a calcular isso. Entendi, eu perguntei é porque a força em Newton ela já é com a gravidade, né? Não, A multiplicação que faz pelos 9 não é os 10 da gravidade, não? sim, né? Quando eu estou trabalhando com peso, com cargas, é aquilo lá, é em Newton. Só que, por exemplo, essa força aqui, ela é em Newton também e é uma força externa, não é pelo peso de nada, entendeu? Não é pela gravidade. Vamos dizer aqui que tem aqui um cabo de aço chegando aqui, no caso, né? O cabo de aço teria que ser saindo para fora, assim. Um cabo de aço está puxando para cá. Não tem nada a ver com gravidade. Entendeu? Mais na frente a gente vai começar a fazer estudo de carga distribuída, aí sim vai entrar essa questão da gravidade. Por enquanto, não. A gente está só fazendo estudo de cargas, desprezando o peso da própria viga aqui. Aí, por exemplo, eu tenho aqui uma carga, uma força que chega inclinada aqui. Eu falei para vocês que vai misturar as coisas, não vai? Por quê? Porque aí ó, você vai ter que fazer a decomposição de força naquele esquema que eu falei para vocês, utilizando isso daqui. Ó. E assim a gente vai fazendo exercício e vai aplicando. Né? É tudo um passo a passo. Começa com isso, a gente aprende aquilo, depois junta tudo para aprender outra coisa, que vai ser base para aprender outra coisa depois. Ok? Beleza. Aí, com esse conhecimento básico aqui agora de forças, a gente consegue dar um passinho para frente. A gente vai começar a falar aqui de tração e compressão. Tração e compressão. Imagina o seguinte. Se eu tenho aqui um cilindro mais ou menos metálico de aço, e eu vou e coloco aqui, prendo aqui um pegador, coloco aqui puxando para cá e puxando para cá. Uma força. Esse cilindro meu aqui, ele tem um diâmetro, não tem? Se ele tem um diâmetro, ele também tem uma área. Se eu pego essa força e divido pela área, eu vou ter um negócio chamado que é tensão. Que é representado por essa letrinha aqui. O nome disso aqui é tensão normal. Em matemática, quando você ouve alguma coisa falando normal, significa perpendicular. Né? Aqui, ó, eu tenho aqui a área e essa força é como se ela estivesse puxando aqui. A força é perpendicular, ou seja, uma força normal. Então, aqui eu tenho aqui uma tensão normal. Tensão normal é igual a uma força dividida pela área. O exemplo que eu dei quando eu expliquei isso aqui para vocês foi o seguinte: imagine que isso aqui não é de aço, isso aqui é um macarrão de piscina, aquele que menino usa na piscina para não afundar, aquele isopor lá. Se eu pegar ele aqui e puxar ele assim, ele não vai dar uma esticadinha? Só que se eu soltar, ele volta. Não é assim? Eu dou uma puxadinha, ele estica, se eu solto aquela força que eu estou fazendo assim, ele acaba voltando. Só que se eu sou muito ignorante e começo a puxar aquilo demais, ele vai acabar arrebentando. Vai. Eu vou puxando, ele arrebenta. Ótimo. Vocês entenderam, então, o que é tração com macarrão de piscina. Esquece o macarrão e vamos voltar com isso aqui com a barra de aço. O aço, apesar de a gente não conseguir visualizar ele a olho nu, né, com a mão, ele se comporta igualzinho um macarrão de piscina. Se eu pegar aqui uma barra de aço e puxar dessa forma assim, ele vai esticar um pouquinho, ele vai deformar. Ele tem uma deformação. Essa deformação é proporcional a duas coisas: a força que eu estou fazendo e a área disso aqui, a área da minha barra de aço. Quanto mais grossa a minha barra de aço,
mais difícil é fazer com que aquela força deforme a barra. Né? Uma barra mais fininha, né, tipo essa aqui, ela tem menos área. Então, uma força menor consegue deformar ela bastante. Quando eu tenho uma força, quando eu tenho essa força atuando na barra e divido pela área da barra, eu vou ter um negócio que chama tensão. Tá? Essa força aplicada numa área vai dar uma deformação, ou seja, ele tem um comprimento inicial, que é isso aqui. Aí, quando eu começo a aplicar força, ele meio que dá uma esticadinha. Aí, isso aqui que cresceu, eu vou chamar de deformação. Deformação, eu vou usar essa letra grega aqui, que eu também não sei o nome dela, não. Parece um E. Aí. Então, pessoal, a tensão e a deformação, elas são ali, uma depende da outra, vocês concordam? Porque se eu solto essa força, a tensão diminui, a deformação volta ao normal. Então, uma depende da outra. Se uma depende da outra, eu posso fazer um diagrama aqui, ó. Tensão, deformação. Aí eu vou pegar essa barra de aço aqui, que na verdade ela não é cilíndrica certinha assim. Ela, quando eu vou fazer o diagrama, a norma fala que eu tenho que fazer um corpo de prova padronizado. Como que é esse corpo de prova? Ele tem uma cabecinha assim, ele reduz o diâmetro dele aqui, depois ele aumenta aqui de novo. Aí ele tem um diâmetro específico, que vai ter uma área específica aqui, ele tem um comprimento que ele tem que ter isso aqui, padronizado. Essas duas cabecinhas aqui, elas servem para me colocar os grampos na máquina hidráulica que vai puxar isso aqui, que não dá para fazer na mão não, isso aqui faz na máquina hidráulica. Quando eu faço isso aqui na máquina hidráulica, eu vou aplicando força, eu vou aumentando essa força de puxar gradativamente, aos pouquinhos. Né? Quando eu começo, vai acontecer o seguinte, ó. Quando não tem carga, a tensão é zero, a deformação é zero. Então, eu tenho esse ponto aqui. Aí eu comecei a aplicar carga. Ó, eu tive um aumento de tensão e um aumento de deformação. Então, eu junto os dois e me dá esse ponto aqui. E eu vou aplicando. Ó, aí eu subi mais a força. A minha tensão veio aqui para cá e a minha deformação veio para cá. Então, eu junto os dois aqui, ó. E tem um ponto. Só que é o seguinte, a máquina ela vai fazer isso aqui gradativamente, ela não vai fazer aqui, não. Ela vai fazer em todo o comprimento aqui da tensão e da deformação. Então, os pontinhos, um pontinho atrás do outro, acaba virando uma linha, né? Um ponto atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, eu vou juntando os pontos, vai virando uma linha. Quando eu estou fazendo isso aqui com aço, a linha que eu vou encontrar no meu diagrama tensão e deformação é esse aqui, ó. O zero aqui. Para o aço, isso aqui é mais ou menos assim, ó. Oxi. Ok? E aí arrebentou, né? Pois é. Agora eu vou explicar para você. Deixa eu ver as horas aqui. 10h20. Dá para explicar isso aqui. Aí a gente para aqui e continua na próxima. Isso aqui é o seguinte, ó. Aqui eu não tenho carga. Aí eu começo a aplicar carga e eu vou tendo deformação, eu vou vendo a tensão e vou tendo deformação, eu vou juntando aqui. Só que aí eu percebo que ele vai dando uma linha reta. Ó, legal. Se eu chego nesse ponto aqui, eu percebo que a minha curva ficou meio zoada. Ela ficou meio, fez umas curvas assim meio irregular, ficou meio esquisita. E depois ela continuou desse jeito assim. Eu continuei tendo deformação, eu continuei tendo tensão. Vocês podem ver para esse ponto aqui, significa que eu estou na tensão aqui e na deformação aqui, né? E assim por diante. Lembre-se, essa curva é o resultado de vários pontos que eu estou medindo aqui um atrás do outro. Só que aqui é o seguinte, ó. Eu estou subindo aqui. Esse ponto aqui, ó, significa que aqui quebrou.
O ponto final, esse ponto de ruptura, significa que a carga que eu coloquei aqui foi tão grande que o aço não aguentou mais. Aí terminou meu teste aqui. Tá? Isso aqui eu vou chamar de tensão de ruptura. Quando eu estou sem carga, eu vou colocando carga aos pouquinhos, eu vou para cá, para cá, para cá, e chego até aqui nesse ponto aqui. Ó. Esse ponto é o mais importante da curva aqui para vocês. Tá? Mais importante, eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte, se você soltar a carga, a força que você está fazendo aqui, ó. Você está fazendo força, aumentando a força, e está fazendo essa curva aqui, está fazendo a curva. Se você soltar a carga antes de chegar aqui, estou fazendo o teste, cheguei aqui mais ou menos e soltei a força, soltei a carga. O que vai acontecer? Aquele aço que esticou, porque aqui está deformando, né? Aquele aço que esticou, se eu soltar antes de chegar nesse ponto, ele volta ao que era originalmente. Ele volta aqui, ó. Ele tem essa capacidade elástica. Tá? Por isso que eu falo que isso aqui, ó, deixa eu fazer uma linhazinha pontilhada aqui, só para separar uma da outra. Essa região aqui, ó, do lado de cá, é uma região elástica. Se eu solto a carga em qualquer um desses pontos aqui, eu volto. Eu tenho essa capacidade elástica de voltar. Ah, beleza. E se eu continuar a carga aqui para frente, aqui, ó, por exemplo, nesse ponto aqui. Bom, nesse ponto, você vai ter uma deformação aqui, não vai? Aqui, ó. Se eu soltei aqui, a minha deformação é esse comprimento aqui, ó. Se eu soltar aqui, a minha deformação é esse comprimento total aqui. Ó. Vamos colocar em números. Vamos dizer que isso aqui é 1 e isso aqui é 3. Mas aí, se for antes do momento elástico aí ele dá deformação não, né? Não, calma. Eu ainda estou fazendo força aqui e cheguei nesse ponto. Se eu soltar a força, ele volta para zero. Sim. Tá? Mas quando eu cheguei nesse ponto, eu tive essa deformação. Se eu soltei a força, aí volta para zero. Por quê? Porque é elástico. Aí voltou. Aí eu não tenho deformação, ele retornou. Mas quando eu cheguei nesse ponto, eu tive essa deformação. Ok? Ok. Se eu chegar nesse ponto aqui, eu saí da zona elástica. Olha para você ver. A minha zona elástica é só até aqui, ó. Até esse ponto aqui. Como eu saí dela, por exemplo, vamos dizer aqui que se eu tivesse soltado aqui, eu retornaria 1. Como eu passei dela, eu deformei 3. Se eu soltar a minha peça, quando a minha deformação está aqui, isso aqui vai voltar? Pergunta para vocês. Isso aqui vai voltar? Vai voltar 1. Acredito que não. Isso, quem falou que vai voltar 1 acertou, porque eu ainda, esses 3 aqui, eu tenho uma parte elástica dentro desse 3. Aí ele vai voltar, só que vai voltar só 1. Ou seja, quando eu soltar a carga que já tiver passado aqui, ele não vai voltar os 3. Ele vai voltar só 1 e aí a minha peça ela ficou deformada eternamente, permanentemente. Porque aí ela vai ficar com uma deformação de 2 aqui. Sim. Aí a minha peça já foi pro saco já. Ela não arrebentou, ela não chegou aqui. Só que ela não volta mais pro tamanho que ela era originalmente. Ela deformou permanentemente. Se essa região eu vou chamar de elástica, toda essa região aqui para cá, aqui, ó, eu vou falar que é uma região de deformação plástica. Ok? Então, vocês podem perceber, então, que o ponto mais importante para mim é aqui, ó. Eu não posso ultrapassar essa deformação aqui. Quando eu estou fazendo, por exemplo, uma estrutura metálica, eu tenho que colocar lá os perfis, as cantoneiras, as vigas lá em cima, lá na estrutura metálica lá. Eu tenho que colocar elas numa espessura suficiente para aguentar todas as cargas que tiver lá, que aquela peça tiver submetida, de forma que não exceda esse ponto aqui. Por quê? Porque se exceder, a minha estrutura vai começar a deformar, vai ficar louca lá, né? Porque ela vai ficar desalinhada, deformada. Então,
Em mecânica, tudo que você for fazer, o eixo do carro, o rolamento de alguma coisa, um virabrequim, qualquer coisa, você vai mexer com elementos metálicos, nunca pode passar a tensão que aquele elemento está submetido, nunca pode passar desse ponto aqui, ó, de deformação. Porque, por exemplo, uma peça de motor, se ela deforma e não volta ao tamanho original dela, o motor vai começar a quebrar. Então, uma peça de uma biela que eu vou fazer, os esforços que aquela biela vai resistir, não pode, a tensão que ela está submetida não pode passar desse ponto aqui. Daqui para frente ela vai escoar permanentemente. Então, eu vou falar que esse ponto aqui é o ponto de tensão de escoamento. A coisa mais importante nesse diagrama aí é entender essa parte elástica, essa tensão de escoamento e a importância de como que isso aqui funciona. Pessoal, e a tensão de escoamento, ela seria, então... Pode falar, doutor. Ela seria, então, essa da parte elástica para frente. A tensão de escoamento é essa aqui, né? Que é isso aqui. Isso aqui é o eixo da tensão de escoamento, né? Eu estou nesse ponto aqui, que é o da tensão de escoamento, que equivale a essa altura aqui. Seria a tensão máxima, então, que a gente pode exercer na peça. Exato. Mas tem um detalhe que eu vou explicar ainda. Então, o que acontece? Eu só posso trabalhar nessa região aqui, ó. Todos os esforços de tensão que as minhas peças, que os meus componentes, que as minhas estruturas estivessem sendo trabalhadas, só pode estar nessa região aqui. Se passar para cá, lascou. Eu não quero. Ok? Perfeito? Então, eu vou trabalhar só nessa região aqui. Tá, ótimo. Deixa eu apagar isso aqui agora, só para mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu manter isso aqui, que tensão é igual a força sobre área. Tá, mas aí você vai virar para mim e fala, Jonathan, então beleza. Qualquer coisa que eu for projetar, qualquer equipamento, eu vou projetar, mas aí eu quero usar o máximo da peça, né, para ser econômico, né? Eu não vou colocar uma peça lá muito grande, desnecessariamente. É caro fazer, né? A peça maior do que eu preciso é caro. Então eu vou fazer os cálculos para sempre trabalhar aqui no limite. Ó. Porque se eu estou trabalhando no limite aqui, eu estou dentro da região ainda, né? Só que aí eu consigo fazer uma peça mais fina, mas ainda estou dentro da norma, eu estou dentro do limite. Eu posso fazer isso? Não. Você não pode fazer isso. E eu vou te explicar por quê. Vamos dizer o seguinte. Imagina que... Vocês concordam comigo que uma ponte rolante ela tem capacidade de causar mais estrago na vida de uma pessoa ou do equipamento se a ponte cair do que, por exemplo, a bicicleta? Do que, por exemplo, um liquidificador? Então, eu tenho que assumir que eu tenho que ter mais cuidado com a ponte rolante. Concorda? Então, eu vou falar o seguinte, ó, a ponte rolante, você tem que trabalhar só nessa região aqui. Ó. Não pode passar dela. Ah, tá, mas então é bicicleta. Não, bicicleta você pode trabalhar até aqui em cima, que ela é menos perigosa, você pode trabalhar até aqui em cima. Ah, uma estrutura metálica, então, uma cobertura de um ginásio. Ah, não, você não pode ultrapassar esse ponto aqui. Ah, tá, mas beleza, eu entendi. Né? Porque eu tenho que ter uma segurança a mais. Né? Porque se tiver uma sobrecarga na estrutura metálica, né? Se eu tiver trabalhando com a estrutura metálica que tiver uma sobrecarga, sei lá, chuva demais, granizo, ficou granizo lá em cima e teve uma sobrecarga. Se eu já estou no limite, qualquer coisinha que passar, acabou com a minha estrutura, né? Então, se eu estiver trabalhando aqui com a estrutura e tiver uma sobrecarga de alguma razão, ela vai vir aqui para cima, aqui mais ou menos, mas ainda está dentro da minha margem de segurança. Então... A temperatura também influencia, professor? Sim, mas não só por conta disso. Aí entra alguns parâmetros de fluência, alguns fenômenos que a temperatura pode alterar,
a resistência do metal, tá? Mas não especificamente só por conta desse gráfico aqui, não. Isso aqui, aí a gente vai ter que entrar em resistência dos materiais para analisar essa questão de fluência, fadiga, um monte de coisa que a temperatura influencia. Dilatação, um monte de coisa assim. Mas nesse caso aqui não tem nada a ver, não. Tá bom? Perfeito. Tá, então é o seguinte. Para cada aplicação, então, as aplicações elas têm graus de segurança diferentes. Eu tenho que colocar um fator de segurança que vai falar, ó, isso aqui é mais perigoso, então não pode passar daqui não, porque uma sobrecarga vai dar problema se der sobrecarga. A ponte rolante, por exemplo, um cabo de aço, de guindaste, né? Então eu vou entrar aqui com um fator de segurança. O que é esse fator de segurança? Eu vou na norma, vai ter uma norma técnica, uma NBR, alguma coisa que vai falar, ó, fator de segurança para ponte rolante é 10. Para estrutura metálica é 5. Para cabo de aço é 7. Estou chutando, tá? Mas é mais ou menos assim. E onde que eu vou aplicar esse fator de segurança? Você vai aplicar nessa tensão. Porque se a minha tensão de escoamento... tensão de escoamento. Vamos falar do aço. A tensão de escoamento do aço é em torno de 250 megapascal. Você já sabe o que é megapascal, que a gente viu em outras aulas aí. Depois vocês correm atrás lá nas aulas anteriores. Se eu for 250 é aqui, né? Tensão de escoamento, 250. A minha ponte rolante, o meu fator de segurança dela é 10. Então, eu vou pegar a minha tensão de escoamento e dividir por 10. E dividir pelo meu fator de segurança. No caso aqui é 10. Então, 250 dividido por 10 vai dar 25 megapascal. Isso aqui ainda é a tensão normal? Não, porque eu apliquei um fator de segurança. Se eu apliquei um fator de segurança, eu estou admitindo que eu não posso passar disso. Antes do fator de segurança, eu não podia passar disso. Aí eu apliquei um fator de segurança na tensão de escoamento, eu reduzi ela para ter mais segurança, né, por um fator de escoamento, e eu estou admitindo que eu não posso passar disso. Se eu estou admitindo isso, a partir de agora, eu vou chamar isso aqui de tensão admissível. Então, tensão admissível é igual a tensão normal, que é a força sobre área, dividido por um fator de segurança. Por que eu coloquei o fator de segurança? Porque dependendo da aplicação, eu posso ter um perigo maior ou menor. E aí eu coloco fatores de segurança para que eu não exceda certos pontos de tensão aqui para que a minha máquina, o meu componente, se mantenha sempre íntegro, até em caso de sobrecarga não prevista. Fator de segurança é justamente para isso, sobrecargas não previstas. Bom, a chuva que deu, por exemplo, uma estrutura metálica de uma cobertura de um prédio, ela cai, por exemplo, quando ela não está dimensionada para uma chuva, para um vento que seja mais forte. Um monte de serralheiro aí que faz estrutura de cobertura de casa, depois bate um vento, cai. Por quê? Porque ele simplesmente sabe. Ele tem o jeitão dele. Usa a cantoneira de tanto aí que dá certo e tal. Nada é calculado. Quando bate um pé de vento mais forte, acontece a desgraça. Bom? Então, beleza. A gente vai encerrar por aqui agora, que já está encerrando o nosso horário também. A gente iniciou às 9h e está indo até às 22h37. Às 22h40, tem mais uns minutinhos aqui. Na próxima aula, eu vou continuar daqui, porque eu acho interessante fazer essa revisão ainda. Tá? Isso aqui é para o aço. Eu vou explicar como que peças tipo ferro fundido vai se comportar, que se comporta diferente. Materiais diferentes têm um perfil de curva diferente. Aí eu vou falar ainda sobre cisalhamento, e aí eu vou entrar finalmente nas questões do centro de gravidade. Tá bom? Tá vendo que resumão da coisa, não fiz resolução de nenhum problema, é só relembrando o que a gente viu durante o semestre todo para ficar alinhado. Agora, alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Se quiser depois ali que a gente faz algum exercício sobre isso que eu estou passando para vocês,
Vocês anotam aí alguma dúvida que vocês tiverem, que depois a gente explica com mais cuidado, né, para ficar tranquilo. Mas vocês estão vendo que é o seguinte, é passo a passo. Eu entendo uma coisa, que vai me entender a outra, que vai na outra, que vai na outra. Né? Não dá para perder o fio da meada e achar que vai pegar depois do nada, que é difícil, não consegue não. Tranquilo? Então, encerramos por hoje. Bom final de semana para vocês, até sexta-feira. E quem está me devendo trabalho aí, vão dedicar. Ô Samuel, dá uma olhada no portal lá, que tem uns trabalhos para fazer, está bem explicado. Se não aparecer no seu portal lá, você me chama que a gente dá um jeito de te atualizar aí. Tá bom? Beleza, pura. Valeu, obrigado, boa noite. Valeu, gente. Boa noite, com Deus aí.